Aí, lá no 7º encontro, tem uma videoaula sobre esse arquivo aqui, tá? Explicando sobre o pivô central. Eu vou dar uma passada aqui nele. Aí explica, né, as características do sistema, fala dos tipos de emissores, conjunto motobomba. Então, aí depois eu sugiro vocês assistir a videoaula lá, tá? Fala das vantagens, das limitações, dos emissores. E aí eu vou fazer a gravação da parte dos exercícios, tá? Que eu acho que seria mais interessante. Que aí essa parte que está gravada lá, né? Depois é só vocês dar uma assistida, tá? Eu acho que deve ser o quê? Uns 40 minutos lá, né? O que está gravado, essa parte aqui. Aí tem os itens do quadro de comando do pivô, tá? Fala da função, tá? Dos componentes da caixa de comando do pivô. Fala dos tipos de pivô, né? Pivô de base fixa, de base rebocável, dos corners. Isso aqui é uma adaptação, tá? Que a Valley desenvolveu para irrigar os cantos de área, tá? E talvez uma das limitações do pivô, né, um dos problemas é que quando tem uma área retangular, né, não é possível irrigar toda a área, né, utilizando um equipamento de movimentação circular, tá? Aí ultimamente foi lançado no mercado, né, o pivô do tipo Bender, que é um pivô que se dobra ao meio, né? Então, quando a gente tem a presença de obstáculos na lavoura, então a gente tem um pivô aí, né, que contorna obstáculos, tá? No caso de construções, rede elétrica também, né? Então, a gente teria aí, né, alguns obstáculos, né, que podem dificultar, né, a movimentação do pivô. Então, esse pivô, certamente, ele trabalha, né, por meio de sensores, tá? Quando tem lá a presença de um obstáculo, e aí a gente tem a movimentação das torres, né, contornando o obstáculo, tá? Aí tem alguns exercícios aqui. Eu estou com um arquivo aqui de PowerPoint não, PDF. Eu vou tentar resolver alguns aqui pelo arquivo PDF, tá? Para a gente ter uma noção aí, tá? De como seria a resolução desses exercícios. Eu acho que talvez seria mais interessante eu apresentar os exercícios do que a parte mais teórica lá do pivô central, tá? Então, aqui no meu arquivo PDF, o primeiro exercício, ele está falando lá da válvula reguladora de pressão do pivô. O que acontece? Quando um pivô trabalha morro abaixo, se a gente tem uma inclinação do terreno, uma certa declividade, então a gente vai ter um ganho de pressão que possibilitaria, no caso, um excesso de aplicação de água, tá? Então, aqui está falando o seguinte, ó, caso os emissores da última torre de um pivô não tivessem a válvula reguladora de pressão, forneceriam vazão de 0,145. Aliás, 0,45 litros por segundo. Então, aí a gente tem a vazão, né, sem a válvula, operando na pressão de 46, no caso aí, né, 46 MCA. Isso morro acima. Qual seria a vazão quando o sistema operar morro abaixo, sendo desnível de 8 metros? O que acontece? Então, a gente aplicaria lá a equação lá do sistema pivô central, que é essa equação aqui, ó, só voltar aqui, para cálculo da vazão. A vazão do pivô central dos emissores, ela é proporcional à raiz quadrada da pressão, tá? Então, quando a gente tem válvulas reguladoras, né, com diferentes pressões, então a gente vai obter diferentes vazões. Então, a gente pode aplicar essa equação lá no exercício, tá? Q1 sobre Q2 igual a raiz quadrada da pressão 1 dividido pela raiz quadrada da pressão 2. Então, ficaria como nosso exercício? Então, se a gente calcular, deixa eu só escrever aqui agora, vamos ver se... Então, Q1 sobre Q2 igual a raiz quadrada
da pressão 1 sobre a raiz quadrada da pressão 2. Então, a gente vai ter aqui a vazão 1, o 0,145. Então, vou colocar aqui na frente, então, 0,45 dividido por Q2. Então, a gente quer saber quanto que seria, né, a vazão quando o sistema operar morro abaixo. Então, seria igual a raiz quadrada. Então, vou colocar aqui a pressão de 46 MCA dividido pela raiz quadrada. Então, o sistema operando morro abaixo, então teria um ganho, né, de 8 MCA. 46 mais 8, 54. Então, a unidade medida aqui não importa, tá? Porque se eu colocar MCA em cima e embaixo, uma unidade vai simplificar a outra. A mesma coisa aqui, né? Eu tenho a vazão em litros por segundo. Então, a unidade de resposta no denominador também vai ser em litros por segundo, tá? Aí, resolvendo isso aqui, como que a gente resolve isso aqui? Então, a gente pode multiplicar aqui ao cruzado. Então, vai ficar como? Vai ficar Q2 igual 0,45 vezes a raiz, né, de 54. Então, vezes a raiz de 54, dividido por raiz de 46. Vou colocar aqui na frente. A vazão 2 vai ser igual a... Então, fazendo a conta na calculadora. Minha calculadora está aberta. Então, a gente pode fazer essa conta direto, né? Então, a gente pega ali, né, o 0,45 vezes raiz de 54 dividido por raiz de 46. Raiz de 46. Igual. Então, eu teria um aumento da vazão para 0,487. De 0,45 passaria para 0,487. Isso se não tivesse a válvula reguladora de pressão, tá? Então, por isso a importância aí, né, da válvula reguladora de pressão. Então, 0,487 litros por segundo. Então, teria quase meio litro por segundo aí, né, no emissor. Ficou claro aí esse exercício? O exercício... Estou seguindo aqui. O exercício 2 está falando o seguinte, um pivô de 390 metros de raio irriga 3 culturas. Acho que eu vou escrever aqui no outro aplicativo, que eu acho que é melhor, tá? Ele fica muito tremido. Então, irriga 3 culturas. Acho que eu já copiei ele aqui. Aí facilita. Já copiei os exercícios aqui, é só aumentar o zoom aqui, que aí facilita. Então, exercício 2, né? Então, esse exercício aqui. Então, a gente tem 390 metros de raio. Vou só pegar a caneta aqui, né? Que senão não consegue escrever. Então, 390 metros de raio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, considerando aí o centro do pivô. Então, a gente tem aqui, né, 390 metros, tá? Estou escrevendo um pouco grosso, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Espessura 4. Acho que aqui tá bom. Irriga 3 culturas em ângulo setorial. Feijoeiro 110 graus, milho 160 graus, batata 90 graus. Então, vou colocar aqui, ó. Então, nós temos 90 graus batata. Vou colocar aqui um B. 110 graus feijoeiro. E o setor de milho, né? Milho, 160 graus, né?
Só colocar aqui um 160. Vamos colocar um M aqui de milho. Então, aí, o que perguntou? Então, a gente tem, foi dado aqui, né, 3 lâminas, né, de irrigação total necessária para as 3 culturas, né, feijoeiro 18 milímetros, milho 10 milímetros e batata 13 milímetros, respectivamente. Qual é o volume de água gasto em cada cultura? Então, como que a gente calcula volume? A gente pode calcular volume de água multiplicando a área de cada cultura vezes a irrigação total necessária, tá? Vezes a ITN. Então, aí a gente pode, no caso aqui, eu vou colocar aqui os símbolos, né? Então, volume de água no feijoeiro. Então, a gente vai colocar aqui, né, VF, volume do feijoeiro. A área de feijoeiro, ela é calculada como? Se a área total é um círculo, seria π vezes o raio ao quadrado, né? Então, a área de feijoeiro é um setor de 110 graus, né? Uma fração de 360. Então, a gente pega 110 sobre 360 e multiplica por π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente faz a multiplicação, né, por π vezes o raio ao quadrado, então, vezes 390 ao quadrado. Então, a gente faz a conta dessa forma. E aí, a gente multiplica pela irrigação total necessária. Então, como pediu o volume em metro cúbico, a gente pode passar isso aqui para metro. Então, aqui o 18 milímetros, 0,018 metros, tá? Então, a gente pode fazer dessa forma. Ou pode calcular em litro, né? E depois, no final, dividir por 1000. Tá? Chega no mesmo resultado. Então, o volume de água no feijoeiro vai ficar quanto? Então, vamos fazer a conta. Então, a gente vai pegar aí, né, o 110, a fração, né, dividido por 360, vezes π, vezes 390 ao quadrado, igual, aliás, está faltando aqui a ITN, né, 0,018. Então, multiplica pela irrigação total necessária. Então, vezes 0,018. Igual, então, deu 2.628,099. 2.628,099 metros cúbicos. Esse é o volume de água no feijoeiro. Aí, para as outras culturas, faz da mesma forma, tá? Então, por exemplo, volume de água no milho. Aí a gente pega a fração de área, né? 160 graus sobre 360 vezes π vezes 390 ao quadrado e vezes a lâmina, né, no caso, a lâmina no milho 10 milímetros, né? Aí vai entrar quanto? Vai entrar 0,010 metros, né? Então, faz a conta dessa forma. Então, o volume de água na cultura do milho vai ser igual. Então, fazendo na calculadora, posso até aproveitar aqui a digitação, eu vou trocar o 110 por 160, não é isso? 160, né, que é o ângulo, né, e cultivado com a área de milho. E na lâmina, ao invés de 18 milímetros, eu vou colocar 0,010, né? Então, no lugar do 8, coloco um 0. Dá o igual. Então, deu 2.123,716. Arredondando 717, né? Então, 2.123,717 metros cúbicos. E, por fim, o volume de água na cultura da batata. Então, na cultura da batata, faz o mesmo cálculo. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar VB, volume da batata,
Então, a gente pega a fração de área, né, no caso. Qual que é a fração de área? 90 graus sobre 360. Então, isso aqui vai dar 1/4 da área, né? Vezes π, vezes 390 ao quadrado. E aí vai multiplicar por 0,013. Então, vezes 0,013. Vai fazendo na calculadora. Vamos ver quanto vai desse volume. Então, vou ter que trocar aqui, né, no lugar do 160, vou colocar 90. Vai ficar 90 de 360 vezes π, vezes 390 ao quadrado, vezes 0,013, né? Apago o 0 e coloco um 3. Então, deu 1.552,96. 1.552, vírgula 096, né? Não, vírgula 96, né? Ali pode arredondar para 968. Então, vírgula 968. Unidade medida, metro cúbico. Então, esses são os 3 volumes, né, de irrigação, né, nas 3 olerícolas. Aí, né, considerando um pivô, né, com 3 culturas, né, 3 setores diferentes. O que acontece muito, né? Talvez o pivô, né, não está plantado, né, totalmente a sua área, né, com uma só cultura, né? A gente pode ter culturas diferentes, né, naquele mesmo equipamento. Aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Se o pivô desloca com velocidade máxima, 100% no percentímetro, ao irrigar o milho, em quantos por cento deve ser ajustado o relé percentual no quadro de comando para irrigar feijoeira e batata? Então, aqui, pessoal, a gente faz uma regra de 3 inversa, tá? Porque a velocidade de deslocamento ela é inversamente proporcional à lâmina. A gente tem que diminuir velocidade para aplicar uma maior lâmina. Então, se a 100% aplica 10 milímetros, em quantos por cento eu vou aplicar os 18 milímetros do feijoeiro e os 13 milímetros da batata? Então, a gente pode montar uma regra de 3, nesse caso aqui. Então, aí a gente vai fazer o seguinte. Na regra de 3, a gente vai colocar os percentuais de velocidade. Então, por exemplo, 100 a 100%. Aplica. Vou colocar o contrário, tá? Vamos colocar aqui a lâmina primeiro. Para aplicar 10 milímetros, o equipamento tem que estar, né, com a velocidade de 100%. 10 milímetros. Monta a regra de 3, né? 100% de velocidade no percentímetro. Tá? Para aplicar 18 milímetros, então feijoeiro aqui é 18, né? 18. E a batata, 13. Então, o que a gente faz? Então, a gente vai montar uma regra de 3 da seguinte forma. Então, a gente vai colocar 18. Aqui a gente vai colocar um X, né? Só que aqui a gente não pode resolver essa regra de 3 dessa forma, porque se eu resolver dessa forma, para mim aplicar uma lâmina 18, eu teria uma velocidade acima de 100%. E no caso do pivô, a gente não vai ter velocidade acima de 100%. Aí o que eu faço? A gente coloca uma segunda informação, aliás, uma terceira informação, com base na primeira. Se para aplicar 10 milímetros a velocidade tem que estar 100%, e se eu fosse aplicar o dobro de 10, que seria 20, né? Para aplicar 20 milímetros, o pivô tem que deslocar mais lentamente. Ele tem que deslocar a metade da velocidade, né? A metade de 100 é 50.
Então, o pivô teria que estar com 50% de velocidade. Aí ele vai aplicar mais água, né? Aí, como que a gente resolve essa regra de 3 inversa? A gente subtrai os limites extremos. Então, por exemplo, a gente pega 10 menos 20, 100 menos 50, 10 menos 18, 100 menos x. E monta uma segunda regra de 3, tá? Então, a gente resolve dessa forma. Então, continuando aí a resolução, vai ficar como? Então, a gente vai ter 10 menos 20 dá menos 10, né? Um sinal negativo. Menos 10. 100 menos 50, 50. Aí a gente faz 10 menos 18, menos 8. 100 menos x, a gente coloca aqui, né? Um segundo termo, a gente coloca ele entre parênteses, né? 100 menos x. Então, o nosso objetivo é resolver o valor de x, né? Que seria o quê? A velocidade para aplicar 18 milímetros. Aí, como que a gente faz? A gente multiplica cruzado aqui, né? A equação. Então, a gente vai pegar o menos 10 vezes 100, menos 10 vezes menos x, que vai ser igual a menos 8 vezes 50. A gente vai resolver dessa forma, tá? Então, vai ficar como? Menos 10 vezes 100, menos 1.000. Menos 1.000. Menos 10 vezes menos x, mais 10x. Igual menos 8 vezes 50, menos 400. Então, para mim resolver o x, eu tenho que isolar aqui, né? Então, 10x é igual... Aí passa o 1.000 para o lado direito, vai passar positivo. 1.000 menos 400 igual a 600. 10x igual a 600. X igual a 60%. Então, nós teríamos que ter uma velocidade de 60% para aplicar 18 milímetros. Isso aqui está querendo dizer o quê? Que para cada 2 milímetros, eu tenho uma redução, né, de 10% da velocidade. Então, 20 milímetros aplica 50, a velocidade é 50%. Para aplicar 18, eu tenho que ter uma velocidade de 60%. Para aplicar 16, eu teria que ter uma velocidade de 70%. 14, 80%. 13. Aliás, 12 seria 90 e 10, 100, né? E para aplicar os 13 milímetros, será quanto que daria, hein? Então, aqui é a velocidade para aplicar, né, 18 milímetros. Para aplicar os 13 milímetros, a gente faz da mesma forma. A gente monta a regra de 3. A gente pode montar daquela mesma forma ali, né? Então, 10 milímetros. Eu preciso... A velocidade está 100%. 13 milímetros, a gente coloca um X, né, na verdade. Coloca um X na frente. E aí, a gente coloca a terceira informação, né, 20. Coloca o 50 aqui na frente, né, 50%. É um pouco tremida a escrita, né, 50%. Aí a gente faz o cálculo. Aí faz a subtração dos extremos. Aí vai ficar como? Vou só puxar aqui minha tela aqui um pouco. Então, a gente vai pegar ali, ó, 10 menos 20, 100 menos 50, 10 menos 13, 100 menos x. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui agora, usando outra regra de 3 aqui do lado, né? Para resolver essa aqui. Então, vai ficar do mesmo jeito, né? 10 menos 20 menos 10, 100 menos 50, 50, 10 menos 13, menos 3. E aqui, 100 menos x, né?
multiplica cruzado, menos 10 vezes 100 dá menos 1.000, menos 1.000, menos 10 vezes menos x dá mais 10x, igual, menos 3 vezes 50, menos 150. Aí, resolvendo, 10x, passo 1.000 para o lado direito, positivo, né? 1.000 menos 150, 850. 850 dividido por 10, x igual a 85%. Então, seria esse aí, né? Essa a velocidade, né, para aplicar os 13 milímetros, né, na cultura da batata, tá? Então, essa seria a resposta. Então, aqui, cultura da batata. Então, deu esse valor aqui, né? 85 milímetros. E do feijoeiro, né, que foi o outro cálculo, velocidade 60%, né, no per centímetro. Ficou clara essa parte aqui, pessoal? Deslocando aqui a... Eu estou seguindo aqui, mas depois eu vou tentar fazer também. Depois sozinho tá. aqui para ver. Então, perfeito. Aí tem uma terceira pergunta nessa mesma questão, que tem questão A, B e C. Se a vazão no início do pivô é 0,084 metros cúbicos por segundo, isso aqui daria 84 litros por segundo. Qual é o tempo em horas necessário para irrigar toda a área? Qual a velocidade média de deslocamento da última torre do pivô? Como que a gente resolve isso aqui, hein? Então, para a gente saber o tempo para irrigar toda a área, é o tempo para que o equipamento dê uma volta completa na área, não é isso? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o volume total de água gasto nas 3 culturas e dividir pela vazão, né? A vazão no início do pivô. E se a gente pegar o volume total gasto dividido pela vazão, a gente vai ter o tempo, tá? A gente vai ter o tempo para irrigar toda a área. Então, essa seria a primeira pergunta aí, né? Então, a gente pode pegar esses volumes aqui, né? De água gasta no feijoeiro, no milho, na batata, e depois dividir o volume total, né, pela vazão, tá? Então, o cálculo do tempo em horas, então vai ficar assim, ó, tempo T igual volume total dividido pela vazão no início do pivô. E aí, como que fica o volume total? O volume total de água vai ser o volume gasto no feijoeiro, mais o volume de água gasto na cultura do milho e mais o volume na cultura da batata. Aí a gente vai somar aqueles volumes, né, para ter o total aqui. Vamos ver aqui quanto que vai dar a soma, tá? Vou somar aqui na calculadora, já para ter o valor direto. Então, a gente tem 2.628,099, o volume feijoeiro, mais 2.123,717. Faltou um 3 aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui. Então, 2.123,717, mais da batata, 1.552,968. Igual, então deu um volume total de 6.304,784. Então, vamos anotar esse volume aqui. 6.304,784 metros cúbicos. Então, esse o volume, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui no arquivo PowerPoint, que eu acho que lá tem a... Se a gente fizer qualquer coisa errada aqui, né? Depois não tem como a gente conferir. Aqui está certo, né? Os valores do per centímetro, aqui os valores dos volumes. Então, a gente somou os volumes.
Então, somou esses volumes, né? Aí deu um volume total. Agora vamos ver o tempo, né? O tempo, aí, né? Então, vamos chegar num tempo de 20,849 horas, tá? Então, aquela vazão que está em metro cúbico por segundo, o que a gente vai fazer? A gente vai converter ela, a gente vai converter a vazão, a gente pode converter ela para metro cúbico por hora. Então, para mim converter essa vazão em metro cúbico por hora, o que a gente faz? Então, é só a gente multiplicar ela por 3.600, não é isso? Então, se eu pegar essa vazão aqui e multiplicar por 3.600, vamos ver quanto que dá. Então, 0,084 vezes 3.600 igual 302,4 metro cúbico por hora, né? 302,4. Coloquei esse valor aqui. Então, metro cúbico por hora. Então, calculando o tempo para irrigar toda a área, então vai ficar como? Então, a gente vai agora dividir o volume, os 6.304,784 sobre a vazão, né? Sobre 302,4. Então, só lembrando aí as unidades de medida, então as unidades de medida aqui, né, tá metro cúbico e metro cúbico por hora, né? Então, a gente vai obter o tempo aqui, ó, em horas. Então, vai obter o tempo em horas. Então, vamos dividir aqui para ver quantas horas que dá. Vou pegar aqui a calculadora. Minha calculadora fechou novamente. Essa calculadora está fechando, hein? Então, fazendo a conta aí, né? 6.304,784 dividido por 302,4. Então, deu 20,849 horas. Acho que é isso mesmo a resposta lá, né? Então, 20,849 horas. Então, esse é o tempo aí, né, para irrigar toda a área. Agora perguntou, qual a velocidade média de deslocamento da última torre do pivô? Então, aqui é uma velocidade média. Então, a gente pode pegar a distância total percorrida e dividir por esse tempo. Porque se a gente fosse calcular a velocidade na área de feijoeiro, então, para irrigar feijoeiro é uma velocidade, para irrigar milho é outra velocidade, para irrigar batata é outra velocidade, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode calcular a velocidade dividindo distância pelo tempo. A velocidade média vai ser o quê? A distância vai ser 2 vezes π vezes o raio, dividido pelo tempo. Então, vai ficar como? Velocidade, 2 vezes π. O raio lá é 390. Vezes 390, né? Dividido por 20,849 horas. Então, esse aqui está em metros, esse aqui está em hora. Então, a nossa velocidade vai sair, né, em metros por hora, tá? É 390 mesmo, né? O raio, isso, 390 metros. Então, agora, a gente vai fazer a divisão. Vamos ver a distância. 2 vezes π. Opa, vou corrigir aqui. Vezes π, segunda função, né? Π, vezes 390. Dividido, então a distância daria 2.450 metros, né? A distância percorrida pela última torre. Ou seja, dá mais de 2 quilômetros, né?
Aí, dividido por 20,849 horas, ó, deu uma velocidade de 117,53 metros por hora. Então, V igual a 117,53 metros por hora. E se eu fosse passar para metro por minuto, né, seria só dividir por 60. Em metros por minuto, daria aí próximo de 2, né, menos de 2 um pouco, né, 1,95 metros por minuto. Tá? Em metros por hora, 117,53. Então, essa é a resposta aí, né, da letra C aí do exercício, tá? Aqui eu coloquei só o tempo, né, 20,849 horas, mas a velocidade é aquela lá mesmo, está de 117, tá? Aí tem um outro exercício, exercício 3, que a gente tem uma velocidade angular, né, de deslocamento da última torre de um mini pivô. Então, está falando no exercício 3 que a velocidade de deslocamento da última torre de um mini pivô é de 27 graus a cada 21 minutos. E aí, sabe-se que o pivô apresenta vazão de 40 litros por segundo e raio, ou comprimento, né, de 120 metros. Qual é a lâmina média de irrigação aplicada ao solo? Então, como que a gente pode resolver isso aqui? Isso aqui existem formas diferentes, tá, de resolver, né, obter a lâmina. Então, a velocidade de deslocamento aqui, né, ela vai influenciar, né, na lâmina de irrigação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode saber qual que é o volume aplicado nessa área. Então, tem um setor de 27 graus, né, isso aqui vai dar uma área em metros quadrados. E aí, se eu pegar essa área, a área vezes a lâmina daria volume, né? E se eu pegar o tempo vezes a vazão, eu também obtenho volume. Então, a gente pode obter o volume de água aplicado, né, nesses 21 minutos, e depois a gente obtém aí, né, a lâmina, tá? Então, vamos ver aqui, né, quanto que vai dar o volume. Vamos escrever um pouco. Deixa eu subir aqui, né, que o exercício já está aqui. Então, aqui, ó, a gente vai calcular primeiro o volume, tá? O que vai ser o volume? A vazão vezes o tempo aí, né, de deslocamento do pivô. Então, vou saber o volume total de água, né, que ele vai aplicar nessa área aqui, tá? Então, aí está falando que ele percorre esses 27 graus, né, em 21 minutos. Só que a minha unidade vazão, ela está em litros por segundo, 40 litros por segundo. Se eu multiplicar por 60, um minuto tem 60 segundos, eu vou obter ela em litros por minuto. 40 vezes 60, 4 vezes 6, 24, dá 2.400, né, litros por minuto. Aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente pega essa vazão de 2.400 litros por minuto e multiplica, vou até colocar aqui a unidade, litros por minuto, e multiplica pelo tempo de 21 minutos. Aí nós vamos simplificar unidade de tempo, simplifica minuto, vai obter esse volume em litros. Então, 2.400 vezes 21, vamos ver quanto vai dar aqui. 2.400 vezes 21. Deu 50.400 litros. Então, 50.400 litros de água. Agora, a gente quer saber a lâmina. Eu posso pegar o volume em litros e dividir pela área em metros quadrados para obter lâmina. Litro por metro quadrado equivale a milímetro, né? Então, agora a gente pode fazer assim, ó. Então, a gente vai calcular a área. Quanto que vai dar essa área?
Então, 27 graus. Então, a área é uma fração, né? 27 de 360 vezes π, vezes o comprimento aí desse mini pivô, né? Que é 120 metros, e vezes o raio ao quadrado, né? 120 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter a área do mini pivô. Então, vamos ver aqui quanto que vai dar. Vamos zerar aqui, né? Então, 27 dividido por 360 vezes π vezes 120 ao quadrado igual. Ó, deu uma área de 3.392,92. 3.392,92 metros quadrados. Para mim calcular a lâmina, como que eu calculo a lâmina? Eu posso pegar o volume, então vamos colocar aqui, né, a lâmina H ou L, eu vou colocar aqui um H, né, de altura de lâmina. Então, a lâmina é o volume V sobre área. Então, se aqui eu tenho volume em litros e a área em metros quadrados, litro por metro quadrado, eu vou obter a lâmina em milímetro. Um milímetro equivale a 1 litro por metro quadrado, né? Então, aí a gente tem essa razão aí, né, das unidades de medida. Então, H vai ser igual. Então, a gente vai pegar aí, né, os 50.400, 50.400 dividido por 3.392,92. H vai ser igual. Vou pegar aqui a calculadora. Então, 50.400 dividido por 3.392,92 igual. Ó, deu 14,85 de lâmina. 14,85 litros por metro quadrado, milímetro, né? Então, a resposta certa é a primeira, né? 14,85. Ficou claro aí? Um pivô central irriga uma área de cebola com percentímetro em 40%. Esse aqui vai ser aquela regra de 3, né? Quase desse tipo. Então, ele irriga a área de cebola com percentímetro em 40% de velocidade. A última torre gasta 14 horas para dar uma volta na área, uma volta completa. Sendo o pivô de 218 metros de comprimento, qual será a velocidade média da última torre, se o percentímetro for ajustado em 80%? Então, aqui é o seguinte, então a gente pode obter a velocidade dele a 40, então se ele gasta 14 horas para dar uma volta, e o raio é 218, então a 40%, qual que é a velocidade dele? Depois a gente faz a 80. Então, no caso aqui, 40 a 40%, né? Então, a velocidade vai ser o quê? A distância, então vai ser 2 vezes π vezes o raio, né, 218, vamos fazer aqui mais direto, né, dividido pelo tempo, 14 horas. Então, a velocidade vai ser igual. Deixa eu puxar aqui, né, que está tampando. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 218. Então, aqui a distância percorrida pela última torre dá 1.369, né? Aí, dividido pelo tempo, né, 14 horas, então, dividido por 14, ó, deu uma velocidade de 97
97,83, aproximadamente 84. 97,84 metros por hora. 97,84 metros por hora. Agora, se colocar o percentímetro a 80%, o que vai acontecer? A 80%, o pivô vai deslocar mais rápido do que a 40%. Então, essa velocidade 80 vai ser o dobro a 40, né? Então, se a 40%, aqui vai dar uma regra de 3 proporcional, né? A 40%, 97,84 metros por hora. A 80%, né? Ele vai estar mais rápido. A gente vai ter uma velocidade. Vou colocar aqui um V. Então, V, 80 vezes 97, esse valor aqui, né? Deixa eu só puxar aqui minha calculadora. Um probleminha aqui. Aí travou. Então, pega esse valor, já está aqui na calculadora, vezes 80, dividido por 40. Ou vezes 2, né? Que é só dobrar aí a velocidade, né? Então, deu 195,67. 68, né? Arredondando. 195,68 metros por hora. Acho que os exercícios aqui de velocidade, acho que tranquilo, né? Velocidade, percentímetro, lâmina. Agora tem um exercício aqui que ele é um pouco diferente. Esse exercício 4. Ao longo do comprimento do pivô, a gente vai ter emissores, né, que vão irrigar áreas diferentes. Então, aqui está dizendo o quê? Ó, num sistema pivô central, a vazão dos emissores é crescente da torre inicial, centro da área, até a última torre, em virtude da área irrigada ser proporcional ao quadrado do raio. Conforme a figura, se o diâmetro molhado, a área churada, pelos emissores forem iguais, né? No caso aqui, 3,5 metros. Então, no caso aqui, ó, é uma faixa, né? No caso, uma faixa molhada, né, pelo emissor, de 3,5 metros de diâmetro, tá? Aí teve a movimentação, né, do emissor. Então, eu tenho um emissor A, que está a 45 metros do centro, e tem um emissor B, que está a 78 metros do centro, tá? No caso aqui, eu tenho as larguras das faixas, né? Então, se eu pegar o 45 mais os 3,5, dá os 48,5. E da mesma forma aqui, né? Se eu pegar 78 até a faixa aqui, né? Mais os 3,5, dá 81,5. Então, aí perguntou, ó, se for aplicada uma lâmina, né, de 18 milímetros, pergunta-se, qual o volume em litros aplicado pelos dois emissores, considerando uma volta completa do pivô? Então, o que a gente precisa saber? Para calcular volume, a gente precisa pegar a área dessa faixa vezes a lâmina. Ok? A área vezes a lâmina vai dar o volume. Posso pegar a área em metros quadrados vezes a lâmina em milímetro, vai dar o volume em litros. Então, são dois volumes, né? O do emissor A e o do emissor B. Então, no caso do emissor A, como vai ficar o cálculo? Então, emissor A. Então, essa área aqui, como que eu calculo essa área? Eu posso fazer a diferença dos raios. Posso pegar a área externa menos a área interna, que é a que não está achurada. Então, posso fazer assim, ó. Então, o cálculo do volume. Então, vai ser a área. O que vai ser a área? Π vezes. Ela seria π vezes o raio ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, eu posso fazer a diferença entre os raios. Então, eu posso colocar o raio maior
menos o menor. Porque aí eu vou ter a largura da faixa. Então, aí eu posso fazer dessa forma. Então, eu posso fazer 48,5 menos 48. E aqui eleva isso aqui ao quadrado. Porque quando eu faço isso aqui, né, como eu tenho uma multiplicação, então a gente teria a área maior menos a área interna aqui, né? Seria duas circunferências, né, no caso. Então, aqui tem que elevar ao quadrado. E aí, multiplica pela irrigação total necessária, né? Porque aqui eu vou ter a área vezes a lâmina, então, vezes 18. Eu vou ter esse volume em litros. Então, o volume vai ser igual. Fazendo a conta, vamos ver quanto vai dar. Então, vai ficar π vezes... Essa diferença aqui vai dar 3,5. E vou elevar ao quadrado, né? 3,5 ao quadrado vezes 18. Então, vai dar um volume de 692,72 litros. Então, 692,72 litros. Isso, o volume de água aplicado pelo emissor A. Tá? Eu poderia fazer esse volume diferente, de forma diferente? Poderia. Porque se eu calcular essa área aqui, ó, eu posso calcular ela pegando a média do raio ali, fazer o comprimento da circunferência, só que aí eu teria um raio médio ali, a média de 45 com 48,5. A média de 45 com 48,5 daria o quê? Daria... Vamos ver aqui. Só para a gente ver outra forma que poderia ser feita. 45 mais 48,5 dividido por 2. A gente teria um raio médio de 46,75. Aqui, ó. Se a gente pegar o meio da faixa, né? 46,75 metros. Aí, se eu fizer o cálculo aqui da área, eu posso fazer assim também, ó. Volume igual 2 vezes π vezes o raio, vezes 46,75. Deve chegar na mesma resposta. Porque aqui eu teria o comprimento da circunferência, né, bem no meio da faixa. Aí, se eu multiplicar pela largura da faixa, multiplicar aqui por 3,5, eu vou obter a área. E aí, vezes a lâmina 18, eu vou ter o mesmo volume. Tá? Então, fazendo aí o cálculo, vamos ver se vai chegar na mesma resposta. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 46,75. Então, aqui essa é outra forma de fazer, tá? Vezes 3,5 e vezes 18. Vezes 18. Igual, ele tem um erro aqui, né? Eu acho que ficou um problema aqui na... Vamos ver aqui, o que é que a gente errou? Quando a gente fez aqui, né, o cálculo aqui do anterior, a gente pegou... É o comprimento da faixa aqui, o raio seria esse mesmo, né? 46,75 vezes... Na verdade, aqui não tem um 3,5, né? Na verdade, aqui tem... A gente fez a diferença das áreas, talvez é o primeiro cálculo aqui que pode estar errado, tá? Mas vamos ver aqui. Se eu fizer essas áreas separadas e subtraísse uma menos a outra,
Estou achando que aqui tem um erro aqui, ó. Quando a gente faz a subtração desse tipo aqui, e a gente não estaria... Vamos ver aqui. Se eu fizer a primeira área, né? Π vezes o 48. Vou fazer as duas separadas aqui, ver se vai dar o mesmo valor. Π vezes 48,5 ao quadrado, menos π. Aliás, aqui é 45, né? Na verdade, aqui é 45, né? Que eu coloquei 48, é 45. Π vezes 45 ao quadrado. A diferença das áreas, que seria a área da faixa, dá 1028. Então, tem um erro ali mesmo. 1028 vezes 18. E dessa forma aqui, né, a gente teria a área da faixa molhada, né? E aí, vezes 18. Ah, não, aqui no caso aqui tem que colocar o parênteses, né? Vou colocar o parênteses aqui ou multiplicar depois. Deixa eu tirar o 18 e multiplicar depois. Então, essa é a área da faixa, vezes 18. Então, dá 18.505 litros. Então, na verdade, não é essa a resposta aqui, ó. É 18.505, tá? Então, aí, no caso, a gente vai ter o cálculo. Deixa eu apagar essa parte aqui. Vou fazer uma correção aqui, que ficou errado aqui o cálculo. Na verdade, ele não pode ser colocado dentro do parênteses dessa forma, tá? Então, eu teria que fazer as áreas aqui separadamente. Então, aqui onde está o 48, então a conta aqui tem que ficar assim, ó, π, pegando aqui a caneta, π vezes 48,5 ao quadrado, menos π vezes 45 ao quadrado. Aí fecha parênteses, né? Aí isso aqui ó, vai multiplicar o 18. Então, na verdade, aqui vai ficar assim. Então, aí calculando o volume, então, o volume deu aquele valor lá da calculadora, né? Que foi os 18.505,55. 18.505,55 litros, tá? Que aqui multiplicou a área em metros quadrados, né? Vezes a lâmina em milímetro. E aí, essa conta de cá dá os mesmos 18.000, né? E só conferindo. Então, 2 vezes π vezes 46,75. Então, aqui, vezes 3,5, né? Aí vai dar a área da faixa molhada. Vezes 18, que a lâmina vai dar o volume. Então, deu 18.505 também. Então, o jeito correto é esse aqui, tá? Então, a gente não pode colocar dentro do parênteses daquela forma que a gente tinha colocado. Então, 18.505,55 litros. Isso para o emissor A. Para o emissor B, faz da mesma forma. Então, para o emissor B, aí vai fazer o cálculo com os valores, né? 78 e 81. Aí do emissor B vai ficar como? Eu acho que podemos fazer aqui, né? Eu acho que cabe aqui. Então, emissor B. Então, vai ficar volume igual. Então, vai ser π vezes, vou colocar em parênteses já, né? Então, π vezes o raio ao quadrado. Então, vou pegar o maior raio, né? O de 81,5 ao quadrado, menos π vezes o 78 ao quadrado. Aí, fazendo essa diferença das áreas aqui, eu vou obter a área da faixa, né?
fecha aqui, vezes a lâmina. Então, foi feita a mesma aplicação da mesma lâmina, né? A lâmina 18. Então, o volume vai ser igual. Então, esse emissor B, como ele está molhando uma área maior, ele vai aplicar mais água, né? Então, o volume aqui tem que dar maior. Então, no cálculo, vai ficar assim, ó, π vezes 81,5 ao quadrado, menos π vezes 78 ao quadrado. Deu quadrado aqui, elevado ao quadrado, fecha parênteses, vezes 18. Então, o volume dele deve dar muito maior que 18.505. Olha só, deu 31.568. Então, 31.568,29. 31.568,29 litros. Então, dá um volume de água muito grande, só de um emissor, de um pivô, né? Então, aplica durante aí uma volta, né? Funcionando lá um tempo também alto, né? Então, aplicando em mais de 31 metros cúbicos de água. Aí, se a gente fosse fazer da outra forma, fazendo o cálculo direto aqui na calculadora, como é que ficaria? Se eu fizer a média aqui de 78 e do 81, quer ver? Ó, daria... Aliás, aqui é mais, né? Colocando vezes, mas é mais. A soma, 159, dividido por 2, esse seria o raio médio, né? E esse raio médio, vezes 2, vezes π, aí eu teria o comprimento do percurso. Então, vezes 2, vezes π, eu teria o comprimento do percurso, né? 501 metros. Aí, vezes a largura da faixa, eu tenho a área, né? Vezes 3,5. Então, deu uma área de 1.753 metros quadrados, vezes 18. Então, chega nos mesmos 31.568,29. Então, seriam as duas formas aí, né, de fazer o cálculo, né, do volume de água aplicado pelo emissor. E aí, a gente poderia calcular volume de água aplicado, né, por qualquer emissor. Ou até mesmo para fazer a aferição, né, do pivô central. Porque se a gente saber a posição do emissor, a gente pode fazer numa planilha Excel, tomando por base as distâncias, né, que cada emissor está do centro, quantos litros de água ele tem que aplicar, né, para a irrigação ser uniforme. E se a gente pegar, por exemplo, o tempo de percurso, pegar o volume de água que tem que ser aplicado, aí a gente vai saber, né, qual que é a vazão que aquele emissor, né, tem que apresentar, tá? Então, na letra A, perguntou volume. Na letra B, ó, perguntou qual a vazão aproximada do emissor A e do emissor B, supondo que o pivô demore 12 horas para dar uma volta. Então, é só pegar esses volumes aqui e dividir pelo tempo, tá? Então, a gente vai ter a vazão aproximada aí, né, para uma volta. Então, aqui é um cálculo mais tranquilo. Então, ele fica assim, ó, vazão do emissor A. Então, a gente pega o volume, né, que deu 18.505. 18.505,55 sobre o tempo, né, 12 horas. E para o emissor B, já montar aqui, a vazão do emissor B vai ser os 31.568,29 dividido também, né, por 12 horas. Então, esses volumes aqui estão em litro, né? Então, a gente vai obter uma vazão, né, em litro por hora, tá? Então, aí, fazendo as contas do emissor, vou aproveitar aqui do emissor B, né, que já está o valor do volume aqui, dividido por 12.
Ó, deu 2.630. 2.630,7, né? Arredondando. Então, vazão do emissor B. Dois mil seiscentos e trinta vírgula 7 litros por hora. E do emissor A, vamos ver quanto que dá do emissor A. Então, a vazão, é só para a gente fazer a divisão. A gente pega os 18.505,55 e divide por 12. Ó, deu 1.542. 1.542. Tá ruim aqui para escrever. 542, vírgula. Vírgula 1, né, no caso. Litros por hora. A gente está percebendo aqui que o emissor B, ele apresenta mais de 1.000 litros, né, por hora do que o emissor A. Isso devido à distância, né, e pelo fato dele ter que irrigar uma área maior, tá? Então, tem esse detalhe aí. Aí, por fim, aqui, ó, tem um exercício resolvido, tá? Para finalizar aí, né, o nosso encontro. Aqui, considera um pivô de 285 metros de raio, 5 vãos de 52 metros, que eu até tinha feito um esquema aqui manuscrito. Vão em balanço de 25 metros, né, que seria o vão final. Aspersor canhão no final, né, com alcance de 20 metros. Aí, o que pediu? Pressão do aspersor canhão, 40 metros coluna d'água. Vazão do aspersor canhão, 3,5 litros por segundo, considerando que ele gira 180 graus, né? Então, no caso, ele não molha aqui, né, os componentes elétricos aqui da torre, tá? Vazão total do pivô, né, que seria no início aqui da tubulação, 63,36 litros por segundo. Vazão do aspersor canhão, 35,5 litros por segundo. Esse que eu já li, né? Diâmetro da tubulação suspensa, 200 milímetros. Número de emissores, 93. Aí, quanto ao sistema pivô central, a gente tem um detalhe aí, né, para cálculo da perda de carga, tá? Que a vazão, ela não é uniforme, a vazão é maior na parte final. Então, o fator de múltipla saída, ele é ponderado. A gente não pode considerar, né, da mesma forma lá da aspersão, onde que lá na aspersão, né, todos os aspersores numa linha lateral, elas têm que ter aproximadamente a mesma vazão. E aqui a gente tem uma vazão crescente, então a vazão ela é pequena, a gente tem uma vazão mais pequena, né, no centro da área, então aqui a gente tem uma vazão pequenininha, aí essa vazão ela vai aumentar nos vãos, né, mais afastados. Aqui a gente já vai ter uma vazão maior nessa torre. Aqui na terceira torre, essa vazão ela já se torna maior ainda, e assim por diante. Então, aí a gente tem um fator de múltipla saída ponderado, tá? Porque na parte final do pivô, a gente vai ter maior vazão. Então, aí não daria para usar os mesmos valores tabelados, né, lá daquele material da aspersão, tá? Se a gente for dimensionar, né, calcular, né, perda de carga ao longo de um pivô, tá? Então, aqui no caso, a vazão, ela é crescente, né, nos emissores. E lá na aspersão, né, a gente tem uma vazão, vamos dizer, decrescente na tubulação. Então, aqui no pivô central, a gente vai ter uma perda de carga maior. Então, esse F ponderado, ele é maior do que o F para 93 saídas, não ponderado, né, lá da aspersão convencional. Porque a gente vai ter maiores velocidades aqui, né, do escoamento, tá? Mas, geralmente, o pessoal utiliza o mesmo diâmetro, né, no pivô central, né, vamos dizer, do início até quase o seu final. Talvez pode ter lá uma redução, né, do diâmetro.
Então, aqui a gente tem um comprimento, né? 52 vezes 5 vãos, 52 vezes 5 desses 260, tá? Então, aí, se a gente for calcular a área irrigada, a gente teria que somar, né, os 25 do vão em balanço, mais os 20, né, do aspersor canhão, tá? Aí tem algumas perguntas aqui no final, que é o seguinte, ó. Eu estou movendo aqui, né, talvez deu uma bagunçada lá em cima, eu estava escrevendo, não, mas tranquilo. Então, pessoal, como que fica, então, no caso aqui, o cálculo, para uma irrigação total necessária de 12 milímetros, aqui já está respondido, tá? Só para a gente entender. Qual o tempo de irrigação para uma volta completa? Então, aí a gente pega, né, 12 milímetros, passa para metros, 0,012. Então, o pivô lá, ele tem 305 metros de raio, somando todo o raio irrigado, tá? Então, a gente pega os 260, mais 25, 285, mais 20 do alcance aqui, vai dar os 305. Então, aí, no caso, a gente considera a área irrigada, né? No caso aqui, um raio 305. Aí, fazendo essa conta, aí pega ali, né, o 0,012, né, que está em metros, né, que é a lâmina, vezes π, vezes 305 ao quadrado. Então, aqui a gente teria o quê? O volume de água aplicado, né, pelo equipamento pivô central. No caso aqui, deu 3.506,9 metros cúbicos. Aí, dividido pela vazão, então, a gente tem a vazão aqui, né, do equipamento, 228,096, dividido por 228,096. Então, essa vazão aqui, ela foi convertida, tá? Então, aqui deu 15,37 horas. Então, essa vazão de 228 seria qual vazão? É a vazão no início do pivô, que vai irrigar toda a área. Então, a gente pega a vazão de 63,36 para dar os 228. Aí, se eu multiplicar por 3.600, tá? E, no caso, eu tenho que passar para metro cúbico, lá está metro cúbico por hora, né? E aí eu tenho que dividir por 1.000 também. Então, seria 0,06336, passando isso aqui já para metro cúbico, vezes 3.600. Aí vai dar aquele valor lá, né? Os 228. 228,096, tá? Então, a letra A é dessa forma. Aí, a letra B. Qual será a velocidade da última torre para aplicar 12 milímetros? Aí, o que a gente tem que fazer? A última torre, para a gente saber a velocidade dela, a gente tem que pegar o raio. Então, o raio dela até o centro vai dar 260. A distância que ela vai percorrer vai ser 2 vezes π vezes 260. Aí eu não posso considerar, né, o 305. O 305 que já está ali no alcance máximo do jato. Então, eu vou pegar o 260 como raio e fazer o cálculo da distância percorrida da torre dessa forma. 2 vezes π vezes 260. Aí sim eu vou ter a distância que essa torre aqui, né, vai percorrer. Então, deu 1.633. E aí, se eu dividir pelo tempo, aqui está falando para aplicar 12, como é que é? 12 milímetros, né? Então, no caso, 12 milímetros, como que ficaria isso aqui? Na letra A, a gente fez o cálculo do tempo para aplicar 12 milímetros. Como essa lâmina aqui é igual, então, na letra B, eu posso dividir por esse tempo, de 15,37 horas. Se fosse lâminas diferentes, aí sim eu teria que calcular o tempo, né? Que gastaria para aplicar uma lâmina diferente. Então, aí, no caso, eu vou dividir pelos 15,37. Então, dividido por 15,37, aí tem uns décimos aqui de hora, né, e centésimos, eu vou colocar aqui, ó, 49, 29, 32, igual, aí deu 106,25 metros por hora. Passando para minuto, então dividiria por 60,
1,77 metros por minuto. Então, a gente teria a velocidade aí, né, para aplicar essa lâmina aí, né, de 12 milímetros, tá? Considerando aquela vazão lá no início do pivô. Agora, na letra C, é uma regra de 3 inversa. Ó. Se o percentímetro em 100% aplica os 12 milímetros, em qual valor o percentímetro deve ser ajustado para aplicar 19 milímetros? O que a gente teria que fazer? Então, se eu quero aplicar uma lâmina maior, eu tenho que reduzir a velocidade. Até coloquei aqui, ó, só que aí eu coloquei uma informação tomando por base os 100 milímetros. Se para 100 milímetros aplica 12, a terceira informação que eu coloquei é a metade de 100. Metade de 100, 50. Então, se numa velocidade mais baixa, eu vou aplicar o dobro, né? Metade de 100, 50. Vou aplicar o dobro de 12, 24. Se eu quero aplicar 19, 19 está entre o 12 e o 24, aí a gente faz a subtração dos extremos, tá? Pega 100 menos 50, 50. 12 menos 24, menos 12. 100 menos x, vou anotar aqui 100 menos x. 12 menos 19, menos 7. Multiplica cruzado. 100 vezes menos 12, menos 1.200. Menos x vezes menos 12, mais 12x. E 50 vezes menos 7, menos 350. Aí, resolvendo, isolando o x, a gente vai ter 12x igual, passo 1.200 para o outro lado, fica 850, e 850 dividido por 12, aí fica assim, né? 850 dividido por 12 vai nos dar a velocidade do equipamento pivô central, né? Quantos por cento vai estar o percentímetro para aplicar, né, os 19 milímetros? Isso é a resposta da letra C. E na letra D, perguntou qual deve ser a velocidade média da última torre se o percentímetro for ajustado para aplicar 23 milímetros. Aí, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que calcular, pode fazer um cálculo de forma direta, tá? Aliás, no caso aqui é uma regra de 3 inversa, tá? Então, 12 milímetros, aqui nós fez para 12 milímetros. 12 milímetros, na letra B, deu uma velocidade 1,77. Para aplicar 24 milímetros, que seria o dobro de 12, a velocidade teria que estar a metade, né? O pivô tem que deslocar mais lentamente. E para aplicar 23 milímetros, que está no meio, faz a regra de 3 inversa e faz o mesmo procedimento. Aqui faz 12 menos 24 menos 12, 1,77 menos 0,895, né, que aqui é metade, vai dar a metade também, né, 0,885. 12 menos 23 menos 11. E 1,77 menos V, aí eu coloco aqui, né, 1,77 menos V. E aí, resolvendo, multiplica aqui cruzado, né, minha regra de 3. Então, aí, no caso, vai fazer a multiplicação dos termos, né? Então, por exemplo, o menos 12 vai multiplicar 1,77, que dá menos 21,24, menos 12 vezes menos 12V, vai dar mais 12 vezes a velocidade, igual menos 11 vezes 0,885, menos 9,735. E aí, resolvendo aqui o finalzinho, né, isolando, né, 12 vezes a velocidade, igual, aí passa o 21 para o lado direito positivo, fica 21 menos 9, aqui vai dar 11. E aí, né, 11,505 dividido por 12, deu uma velocidade, né, de 0,958 metros por minuto. Então, pode ser calculado dessa forma, tá? Aí, né, a velocidade, com uma regra de 3 inversa, tá? Então, essa parte aqui dos exercícios, eu acho que é isso, tá? Não sei se vocês têm aí alguma dúvida. Assim, a gente não fez a parte de perda de carga, né, do pivô. Acho que tem aqui um último exercício, né, que é a letra E. Tem uma pergunta. Sabendo que os emissores possuem espaçamento de 3 metros entre si, o primeiro emissor está a 6 metros do centro, qual deve ser a vazão do 18º e do 36º emissor? Então, no caso aqui, né, a gente considera a distância que o emissor está do centro,
Porque se o primeiro está a 6 metros, aí a gente vai ter 17 espaços, né? Ou 17 vãos, né, no caso, até o 18º. E aí basta a gente pegar 17 vezes 3, aqui a gente tem um espaçamento de 3 metros entre eles. Então, esse 18º emissor vai estar a 57 metros. E o 36º, a gente vai fazer a mesma conta, né? A gente vai pegar os 6 metros, né, do primeiro ao centro, mais 35 espaçamentos, né, vezes 3. Então, sempre vai ser um espaçamento a menos, né, em relação ao número de emissores. E aí deu uma distância de 111. Aí, como esses emissores têm que aplicar a mesma lâmina, a mesma irrigação total necessária, como que a gente calcularia a vazão dos emissores? Primeiro, a gente pode fazer cálculo considerando a mesma irrigação total necessária, né, que é volume sobre área. Volume de água aplicado sobre a área molhada por cada emissor, tá? Então, aí a gente tem, na área irrigada, então aí a gente teria como fazer esse cálculo, né? Volume é vazão vezes tempo. O tempo para uma volta completa é o mesmo, eu posso simplificar os tempos. Então, por exemplo, a vazão total dividido pela área total do pivô vai ser equivalente à vazão do 18º emissor dividido pela área molhada por esse emissor. Então, esses cálculos aqui, né, eles têm que ser, vamos dizer, equivalentes, né? E a vazão total do pivô central, aí no caso, isso descontando lá a vazão do aspersor canhão, então a gente pega aquele 63,36, né, que foi informado aqui, ó, 63,36, subtrai os 3,5 do aspersor canhão, tá? Para a gente saber aqui, né, quanto que daria a vazão total, né, nessa parte aqui, né, dos emissores, tá? E aí lá eu dividi pela área, dividi pela área, né? Então, subtraiu a vazão do aspersor canhão, e aqui no cálculo, aqui, ó, π vezes, no caso a área, né? π vezes 285, que seria a área molhada aqui pelos emissores, até aqui, né? 260 mais 25, 285, e subtraindo aqueles 6 metros lá do início, né? Porque o primeiro emissor lá, ele está a 6 metros do centro. Então, a gente subtrai essa área aqui, né? π vezes 6 ao quadrado. Então, fazendo a conta aqui, e no 18º emissor, a gente teria 2 vezes π vezes 57, né, que é a distância que ele está do centro, vezes 3, que é a largura da faixa molhada. Então, eu teria aqui a área, né, aqui no caso. Então, resolvendo isso aqui, então a gente teria fazer a multiplicação cruzada, né, dos termos. Então, no caso, a gente poderia colocar entre parênteses, na logo 63,36 menos 3,5. Então, aqui a gente teria a vazão, né, distribuída para os emissores. Aí, se eu pegar isso aqui, multiplicar cruzado, multiplicar por 2 vezes π, a gente nem precisa colocar o vezes, né? A calculadora aqui, ela vai entender, né? 2π vezes 57 vezes 3 e dividir por esse termo aqui, né? Que faz a multiplicação cruzada. Então, dividido por π vezes 285 ao quadrado menos π vezes 6 ao quadrado. Aliás, π vezes 6 ao quadrado. Aí, fazendo essa conta, a gente chega na vazão, né, do 18º emissor. E no caso aqui, deu 0,252 litros por segundo, tá? Então, essa é a vazão do 18º emissor. Aí eu poderia dizer que o emissor, o 36º, o emissor 36, seria o dobro do emissor 18? Não, porque a área ela não é proporcional à distância, ela é proporcional ao quadrado
da distância, né, ao quadrado do raio. Aí eu teria que fazer outro cálculo. Então, essa parte aqui, ela é um pouco complexa, né? Então, a gente teria que trabalhar ela, talvez, em planilhas de Excel. Eu não posso dizer que o emissor 36, porque 36 é o dobro de 18, mas não quer dizer que a vazão no emissor 36 vai ser o dobro da vazão do emissor 18. Então, aí, fazendo o cálculo aqui, né, faz aquele mesmo cálculo, essa parte esquerda da equação é a mesma, o que muda aqui é apenas essa distância 57. No emissor no emissor 18 era 57 metros e no emissor 36 é 111 metros, né, que ele está no centro da área. Então, aí fazendo o cálculo, deu uma vazão de 0,491 litros por segundo. Não quer dizer que essa vazão é o dobro daquela, né? Então, no caso aqui, ó, ela é até um pouco menor do que a vazão aí, né, do 18º emissor, tá? E aqui tem a parte final aqui, ó, qual a altura manométrica e a potência absorvida pela motobomba. Então, os cálculos, a gente faria os cálculos de perda de carga da mesma forma que a gente fez na aspersão. A única diferença é aquele fator de múltiplas saídas lá, né, que é ponderado, tá? Aqui eu coloquei perda de carga da sucção, o cálculo seria da mesma forma lá, né, da aspersão convencional, tá? Usando a equação de Hazen-Williams. Aqui eu tenho a altura geométrica da sucção, né, que tem que ser somada na altura manométrica. O desnível da motobomba também, né, até o ponto mais alto da área irrigada, no caso aqui 27 metros, né, nesse exercício exemplo. A altura do aspersor canhão tem que ser somada, tá? Então, aqui eu fiz um resumo aqui, né, de como que ficaria as perdas de carga, tá? Então, primeiro, eu teria que calcular a perda de carga na tubulação suspensa, considerando a vazão no início dela, isso aqui inclui a vazão do aspersor canhão também, o coeficiente de rugosidade 130, né, para aço zincado. Aqui a gente tem o comprimento da tubulação, que inclui o vão em balanço, né, no caso, o diâmetro 0,2, né, que é, no caso, 200 milímetros, e aqui, ó, o fator ponderado, né, para as 93 saídas. Então, aqui eu cheguei numa perda de carga de 3,07 MCA na tubulação suspensa. Aí teríamos que fazer na tubulação de recalque, que seria essa tubulação aqui, né, que vai da motobomba até o pivô, né, 400 metros, que foi informado no caso, né? Então, no caso, a gente teria a tubulação de 400 metros, foi o que eu coloquei aqui, né? Distância da motobomba ao pivô. Então, 400 metros. Então, aí a gente faria esse segundo cálculo. Só que no segundo cálculo aqui, ó, não tem fator de múltipla saída, só tem uma saída no caso, né? A vazão é a vazão total, né, que alimenta o pivô. O tubo é o mesmo, né, de aço zincado. Poderia ser utilizado tubo PVC nessa tubulação enterrada, talvez o custo seria até menor, tá? E resultaria talvez uma menor perda de carga. O diâmetro é o mesmo, né, 200 milímetros. Fazendo o cálculo, deu 7,93, né? Perda de carga no recalque. E aí, para calcular a altura manométrica, a gente somaria tudo, né? Altura geométrica da sucção, perda de carga da sucção, altura geométrica do recalque, mais a perda de carga nos 400 metros do recalque, perda de carga na tubulação suspensa, a tubulação aérea, né, do pivô, e teria que somar, ao invés de somar a altura do aspersor, somaria a altura do aspersor canhão, tá? Em relação ao nível do solo. Mais a pressão de serviço, né, que tem que chegar no aspersor canhão, eu acho que foi informada lá no início do exercício, né, que seria esse valor aqui, pressão de serviço do aspersor canhão. Não sei se eu coloquei ele aqui, né? 40 MCA, então é uma pressão alta, né? Então está sendo somada aqui no final. E vezes 1,05 devido às perdas de carga localizada, né? Que aí o pivô ele vai ter lá válvula de pé com crivo, vai ter registro de gaveta, vai ter acessórios também, né? Curvas, até a parte mais alta da área.
Aí, fazendo todo o cálculo, deu uma altura manométrica grande, né, um valor elevado, 87,94. E aí, faz o cálculo da potência, pega a vazão do pivô, essa altura manométrica, e procura no catálogo de bomba, né, uma motobomba que tenha melhor rendimento, tá? Então, no caso aqui, ó, localizando uma motobomba de 75% de rendimento, deu uma potência de quase 100 cavalos, tá? Deu uma potência de 99 cavalos, 99,05. Ou seja, uma potência alta em comparação ao sistema por aspersão, tá? Então, um sistema aí, né, que tem um alto consumo de energia elétrica, e é muito relevante aí, né, fazer um manejo o mais adequado possível, né, fazer monitoramento de chuva, de lâmina de chuva, para diminuir, né, o tempo de irrigação. Porque uma potência dessa aqui, né, o conjunto motobomba funcionando, né, por mais tempo, por exemplo, 1 hora a mais, talvez vai consumir aí, num mês, né, quase que 1.000 kWh, talvez a mais, né?